Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um plantão de dúvidas, o nosso oitavo plantão de dúvidas da plataforma Education First. E aqui nesse plantão de dúvidas a gente responde perguntas de professores que estão acompanhando ao vivo. Lembrando que esse plantão de dúvidas nesse horário fixo foi uma votação que aconteceu lá no nosso grupo de WhatsApp. Então, se você é professor de inglês e não está nesse grupo, ou tem professor de língua portuguesa, mas tem aulas atribuídas em língua inglesa, e está utilizando a plataforma e não está nesse grupo, verifique na rede 84, lá no site da diretoria, a gente tem um link para que você ingresse nesse grupo e a gente possa, então, trocar figurinhas lá e vocês receberem todas as informações sobre a plataforma. Então, esse plantão, ele acontece nesse horário fixo, às quartas, da 1h30 às 3h30, o horário que foi escolhido lá pela maioria, e ele também fica gravado, o que significa que quem não conseguir acompanhar ao vivo tem a possibilidade depois de rever nos seus momentos de formação na escola, certo? A gente já tem uma participação de professor, temos também algumas perguntas, temos menos perguntas do que no plantão passado, elas estão no formulário, e depois eu vou falar um pouquinho para vocês, compartilhar o material sobre como utilizar as informações que o painel, né, do Escola Total BI fornecem para a gente. Boa tarde, Adilson, fica à vontade para tirar suas dúvidas, tá? Boa tarde. Eu tenho uma dúvida só, Diana, é o seguinte. Eu não sei se eu perdi essa informação ou não. Onde eu vejo lá no Education First o desenvolvimento do aluno? Por exemplo, o que eu quero usar para nota agora em inglês, o fechamento, eu quero usar a participação do aluno e tal. Então, você está fazendo Perfeito. Uhum. orientou, a aula e tal. Porém, eu não consegui encontrar onde eu vejo sei lá, a participação dele, quanto ele tem Sei. Perfeito. desenvolvido. Tem dois caminhos. Eu vou mostrar aqui para você, vou compartilhar minha tela, porque aí eu já mostro na prática, né? Porque a gente já vê e já tira essa dúvida. Tem duas opções. A primeira é aqui pela plataforma mesmo. Você está visualizando minha tela, né? Então, Perfeito. aqui, por exemplo, aparece tanto para você quanto para o aluno, aparece desse mesmo modo. E aí você pode ver aqui o desempenho dele. Então, você pode vir aqui em meu perfil, meu progressos e metas. E aqui não é na sua plataforma, porque você não tem acesso ao desempenho dos estudantes, né? Na sua você tem só o seu desempenho. Então você precisa olhar na plataforma do aluno. É aquilo que a gente faria, por exemplo, gente, hoje eu vou, né? Há um tempo atrás que a gente fazia, hoje eu vou visitar caderno, né? Era isso. Então É, hoje eu vou sentar e vou olhar o desempenho da plataforma de vocês. É basicamente isso. Então você pede para que ele vá lá em meu perfil, meu progressos e metas, e aí para ele vai estar aberto aqui, ó, esse curso geral de inglês. Aí você pede para ele abrir. E aqui mostra o nível em que ele está e quais unidades ele já concluiu. Então, vamos clicar aqui nessa primeira como modelo. Clicou em cima, vai aparecer as lições que tem naquela unidade, o tempo que ele levou para fazer cada uma delas e o desempenho individual de cada uma delas. E aqui ele vai mostrar aqui em cima, ó, o desempenho médio. E a plataforma só libera para que ele faça uma outra unidade quando aqui for 70% no mínimo. Então, é um critério que você pode usar. Por exemplo, aqui está 85, aqui está 90, aqui está 100%. Já é um modo de você medir aí, junto com a informação que a plataforma fornece, o que o seu aluno está desempenhando. Se ficar sempre tudo 70 aqui, a gente sabe que ele está fazendo assim muito muito no mínimo. E aí, se não tiver nem 70, ele não saiu daqui. Então, porque ele só vai liberar se tiver 70. Então, o seu aluno está preso nessa única unidade. Ele não avançou. Outra coisa que também é bacana de avaliar, isso tem no BI que eu vou te mostrar também, é quanto tempo ele levou para fazer a lição. A gente que é especialista, fica esse tempo mesmo aqui, porque para a gente vai fazendo, né, para ir avançar, para poder conhecer o material. Para o aluno, ele vai levar em torno de 25 a 40 minutos cada uma dessas lições. Então, aqui precisa ver se não é um aluno que não tem muita facilidade, vamos supor que fosse um aluno aqui com 9 minutos. Se ele não é um aluno com muita facilidade, 9 minutos vai indicar que ele fez corrido, né? Então aí também já é um jeito de você avaliar. Então tem aqui na plataforma, lembrando, meu perfil, meu progressos e metas, e aí clica na unidade. Se ele tiver feito mais de uma, você pode ir clicando nas outras e vendo também, que aí os desempenhos vão estar aqui. Outro que a gente consegue ver é o. Como é que é o nome? Aqui no BI. Só que eu não quero. Meu BI ele tem todas as escolas, eu não quero por outros dados. Eu vou mostrar esse material que a gente tem aqui, ó.
No seu BI, você já chegou a acessar a Escola Total, o BI da plataforma? Do Já, Education já. First? Já? Ótimo. Então, você Eu sabe acho que que, aqui... peraí, Viviane, eu não sei se tem agora só o BI, só para gente de inglês, não, né? Porque eu Tem, só. tem. Ah, então, não acessei ainda, então. Ah, tá. Eu vou fazer assim, eu vou parar de compartilhar a tela para eu abrir um drive que tem um print. Que aí eu consigo te mostrar sem expor os dados de ninguém. Apesar que eu acho que eu consigo, vou voltar. Vou ficar nesse daqui, mas que é material de formação, esse pode. Então vamos lá. A gente estava aqui, ó. O BI, ele aparece nesse mesmo caminho aqui pra gente. Cadê? Ó, ele já está aqui, ó, tá vendo? Quando você abre lá o Escola Total, aqui é o site, e ele já tem aqui, ó, Inglês SP. Quando você clica, vai abrir aquela característica que a gente já está acostumada. Aqui em cima vão estar as suas turmas, e aí você precisa selecionar a turma que você quer avaliar, por exemplo. E aí ele vai te mostrar essa tela aqui. Aqui está tampado o nome dos estudantes, né? E aí você teria aqui, por exemplo, fica verde quando o aluno acessou a plataforma e realizou pelo menos uma atividade. O que que é uma atividade? Não são todas as lições. É pelo menos uma atividade de uma daquelas lições. Se ele fez alguma coisa dentro da plataforma, fica verde. E aí, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem 2 alunos que não acessaram a plataforma, né? Os outros fizeram pelo menos uma atividade. Mas o que a gente sabe que o que foi estabelecido pensando assim no padrão, no tempo que leva para o aluno chegar a concluir um nível, estabeleceu-se a meta assim, olha, seria interessante que ele fizesse pelo menos uma lição por semana. Uma lição é aquele bloquinho de atividades que a gente viu agora, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um aluno que fez 2 lições. Se eu tenho um aluno que fez 13 e tem um outro que fez 2 e tem um que fez 7. Vamos supor que eu estou usando a plataforma há 5 semanas. Teoricamente, então, eu deveria ter aqui 5 lições para todo mundo. E aí você tem um aluno que fez a mais, que fez 13, que fez 7, e tem aluno que fez 0, que fez 1, que fez 2. Então, esse daqui você também pode usar como critério de avaliação. Então, por exemplo, se era um aluno que faltou, por exemplo, ele pode correr atrás agora desse prejuízo, né? Se é um aluno que estava presente na aula e não fez, é por aqui que você vai poder visualizar. Outra coisa que a plataforma mostra, que o BI mostra, é exatamente como a plataforma, quanto tempo ele ficou usando a plataforma. Lá dentro desse que eu te mostrei agora, ele mostra quanto tempo o aluno levou para completar aquela lição. Aqui ele mostra quanto tempo o aluno ficou total na plataforma, né? Outra coisa, ele mostra o nível que o aluno caiu e o nível que ele está. E o certificado quando ele concluir. Esse campo vai ser alimentado mais lá para o fim do ano, né? Então aqui tem essas opções. Por exemplo, tem um aluno que falou para você, eu já acessei e fiz todas as atividades. Aí você vai ver que ele não acessou, porque a data de acesso dele aqui está em branco, por exemplo. Então também já é um modo de você avaliar. Então tem esses 2 caminhos. Lá pelo BI, do Escola Total, lá do Inglês SP, que você tem a visão assim das suas turmas, e dentro da plataforma lá no meu Progressos e Metas, que aí você consegue ver o tempo que ele passou em cada uma das lições e qual foi o desempenho, né? Porque lá ele mostra a lição, mas não mostra qual foi o desempenho dessa lição. Às vezes foram. Exato, porque às vezes ele fez 3 lições e está com 70% de aproveitamento. Teve um que fez 5 lições, mas ele está com 100% de aproveitamento. Então aí é onde a gente entra com o nosso, né, nossa expertise para avaliar esses alunos. Então tá bom. A dúvida era essa, porque ontem eu estava tentando ver essas notas, eu não vi a hora de dar o horário para eu te perguntar. Tá certo. Eu estava olhando no Ótimo. meu perfil. Eu estava olhando Uhum. no meu perfil. Eu não fazia ideia do que Não eu estava vai. Não, no nosso não aparece, porque o nosso aparece exatamente como o do fazendo, estudante. né? É, exato. Não aparece nada. Amanhã eu falo com a Lidiane. Tá bom, então, Lidiane, eu posso sair porque eu vou Claro, entrar em fica à vontade. aula. A dúvida era essa. Obrigado, viu? Boa Ok, noite. imagina. Obrigada, disponha. Tchau, tchau. Professora Sandra, da Maria Aparecida Dama. A professora Sandra diz o seguinte: eu não estou conseguindo acessar e acompanhar o acesso dos estudantes. E essa é uma pergunta bastante recorrente no nosso, tanto no particular quanto no nosso plantão de dúvidas. Inclusive, no plantão de dúvidas da semana passada, essa questão foi respondida. Como eu não sei se, né, não dá para garantir que todo mundo assistiu a todos os plantões, eu vou retomar então essa questão e vou compartilhar aqui mostrando como é possível, inclusive mais tarde eu vou mostrar dentro do BI,
como é possível acompanhar o progresso dos nossos estudantes. Então, vamos lá, já estava até aqui numa tela, porque eu acabei de mostrar para o professor que entrou ao vivo e fez essa pergunta. Então, há essas duas possibilidades, tá? Lembrando que há um outro caminho que eu acho que é importante compartilhar. Eu tenho muito professor novo na rede e é bacana que vocês acessem com frequência o site da diretoria de ensino, porque muitas das nossas comunicações também saem por lá. E aí, dentro do site da diretoria de ensino de Mauá, a gente tem aqui os departamentos, aí tem um núcleo pedagógico. Então, a gente tem um site, e nesse site a gente tem muitas informações, dentre elas as nossas equipes, os nossos setores, fotos de formação, e aqui a gente tem esse painel com o conteúdo de tudo que vem sendo trabalhado pelo núcleo pedagógico. E aqui a gente tem um espacinho dedicado para Education First, e este material que está aqui é exatamente o mesmo material que está lá no link, lá do nosso grupo de língua inglesa, que vocês têm acesso. Tem um comentário fixado e tem a descrição do grupo. Esse material já está lá. Mas, para quem precisa, às vezes, na correria, né, quer ter um fácil acesso, lembra que também dá para acessar pelo site da diretoria, via site do núcleo pedagógico, e aí você tem aqui a opção de consultar esses materiais. Por que eu estou mostrando isso? Porque aqui também tem o passo a passo de como saber de onde encontrar o desempenho das lições dos nossos estudantes. Então, tem aqui um print, mas eu também vou mostrar ali na prática. Então, você pode vir aqui em progressos e metas, a parte do autoestudo, o curso que o nosso que o nosso estudante está fazendo, que é o inglês geral. Daí você clica na lição que você quer verificar o desempenho, e aí ele vai mostrar para você o desempenho médio do estudante nessa unidade, o tempo que ele investiu, né, em cada uma das atividades e a pontuação que ele tirou nas lições, tá? Mostrando, então, aqui dentro da plataforma. Lembrando que, né, são informações que vocês já têm, já sabem, mas é importante reforçá-las. Então, a gente acessa a plataforma pela Education First aqui dentro do CMSP Web. Depois a gente cai nessa primeira tela, tanto nós professores como os estudantes, é a primeira tela padrão para todos, né? Se a gente já fez o teste, a gente já cai aqui para continuar estudando. A gente vem então em meu perfil, meu progressos e metas. E aí você clica então no curso que o aluno tá, que é o curso básico de inglês, e a gente tem aqui aquela tela de o desempenho médio, o tempo que levou em cada uma das lições, e aqui o rendimento dele, né? O rendimento individual e aqui o rendimento médio da unidade. Perfeito. Outro lugar que isso pode ser verificado é dentro do Escola Total. Então, você digita lá Escola Total, o primeiro resultado do Google, você vem aqui no Inglês SP, que é já o nosso BI. Algumas informações nos plantões passados, eu disse assim, nós teremos um BI. Nós teremos um BI. No plantão passado eu disse, nós já temos um BI, mas os dados estão sendo puxados ainda, então há algumas inconsistências. Agora, a gente já tem a possibilidade de consultar, então, quanto tempo o nosso aluno levou para fazer, né? Quanto tempo ele esteve dentro da plataforma, qual foi o nível em que ele foi alocado, qual é o nível em que ele está e a unidade atual dele. Os certificados que forem emitidos, provavelmente mais para o fim do ano, é que vão aparecer. Um dado importante para a gente acompanhar se os nossos alunos estão utilizando a plataforma em sala de aula, o dado do último acesso, o dado da última atividade. Eu sugiro selecionar todas as semanas. Se você quiser ver uma semana em específico, para ver casos específicos, aí eu sugiro então selecionar de semana a semana. Mas para o total, essa tela traz para a gente muitos dados. Outra pergunta que nós temos no formulário é da professora Darcilene. Ela pergunta o seguinte: boa tarde, eu tenho 2 alunos que são afegãos no 8º ano, chegaram há poucos dias e não conseguem acessar o aplicativo deles, né? E nem o teste de nivelamento. O que fazer? Neste caso, como eles são alunos, estudantes que não estavam na rede, vai levar um tempo para criar o login e perfil deles. Mas no nosso Drive, e aí eu vou compartilhar com você também para
mostrar onde encontrar, nós temos dentro do nosso Drive, naquele link que eu já mencionei no começo dessa nossa formação de hoje, tem lá todas as orientações, tudo que a gente vai recebendo de material, tudo que vem em relação a erro, em relação a tutorial, a gente vai atualizando e colocando aqui para vocês. E aí tem sobre o fato de criar o e-mail. Então, muitas vezes, o que que acontece? Há um erro, eu vou mostrar aqui uma tela que muitos já devem ter visto. Não acontece com todos os estudantes, mas com alguns estudantes aparece essa tela de erro. Desculpe, mas estamos com problemas. A equipe verificou o quê? O aluno, ele precisa, eles buscam, né, o nosso acesso, tanto o nosso de professor quanto dos alunos para a plataforma, com aquele e-mail institucional da Google. E às vezes o aluno só tem gerado o e-mail da Microsoft, porque ele usou para usar uma plataforma X ou Y. E o da Google ainda não foi gerado, e ele ainda não acessou. Então, enquanto isso não acontecer, é como se ele ainda não tivesse tido acesso liberado para a plataforma. E aí aparece essa mensagem do desculpa. Para esses alunos que são recém-chegados na rede, é o mesmo processo, porque eles não tinham o e-mail, então vai ser preciso criar. E aí, com eles, é importante fazer este passo a passo aqui. E aí, reforçando, além dele estar lá no link do nosso grupo, ele também pode ser encontrado quando você vem aqui no site da diretoria, clique em Núcleo Pedagógico, aí vai abrir esse painel, você clica em Education First, e aí vai abrir aqui todo o nosso material disponível. E aí você clica aqui em Erro Desculpe. Vai abrir o material e aí o passo a passo você faz com esses dois estudantes. Você está criando para eles o e-mail Gmail, e daí vai ser possível que eles tenham esses dados, né, automaticamente levados pela plataforma e eles terão acesso. Acho que eu esclareci também sua dúvida. Vamos ver se nós temos mais uma dúvida no formulário. Acabaram as nossas perguntas do formulário. Então, nós tivemos a participação ao vivo do professor, tivemos essas perguntas do formulário, e agora eu vou aproveitar este tempo e aproveitar que um número considerável de professores assistiu a gravação no nosso YouTube, para a gente poder, então, esclarecer em relação ao uso das informações do painel total, da escola total, para que a gente possa utilizar nesse período de avaliação. Lembrando que, como foi dito no documento, acho que é importante falar também da circular que saiu. Então, vamos aproveitar que a gente tem esse canal aqui de troca, além do nosso grupo e tudo mais, para fazer essa informação. Outra coisa que é importante, como eu falei, de vocês consultarem com frequência o site da diretoria, que a gente coloca bastante informação lá, nós colocamos recentemente aqui em circulares, saiu a circular 8, que fala um pouco sobre as orientações para o uso da plataforma Education First. Então, a gente tem aqui, neste documento, está reunido o uso da plataforma. Então, o que é esperado para utilizar essa plataforma? Nesse segundo bimestre, também uma previsão para terceiro e quarto bimestres. Nós temos também como realizar a avaliação do componente, e é um pouco do que a gente já começou o nosso plantão falando hoje, esclarecendo a dúvida dos professores, onde eu posso encontrar o desempenho dos meus estudantes. E aí há esses dois caminhos que eu falei para vocês que são mencionados também nesse documento, que é o total de lições realizadas, lembrando que a meta estabelecida para a utilização dessa plataforma é de uma lição por semana. Então, se nós estamos utilizando a plataforma há 5 semanas, por exemplo, é interessante que o aluno tenha no mínimo 5 lições concluídas. É importante levar essa informação em consideração para poder fazer a avaliação dos nossos estudantes. Outra possibilidade é verificando o desempenho desses nossos estudantes nas atividades realizadas, naquele caminho que eu mostrei, meu progressos e metas, onde você consegue verificar a porcentagem de desempenho de cada um dos estudantes em cada uma das lições, além de uma média geral, o que pode também facilitar aí no processo de avaliação. Esse documento eu sugiro que vocês façam a leitura, façam a impressão, deixem guardado no seu caderno de ATPC, no seu caderno de estudo, para que ele vire um material de consulta mesmo, tá? Em relação à prova paulista, ele fala um pouquinho como vai ser a prova paulista. Eu também já respondi em plantões passados que será baseado nas aulas espelhadas. Então, por isso também a importância de seguir o cronograma e ir utilizando em uma aula, né, o material da aula espelhada, e na outra aula o aluno fazendo a plataforma. Então, numa aula o professor usa a plataforma apenas, e espelha o material digital e a plataforma dele. Na outra aula, os alunos seguem no seu roteiro individual dentro da sua trilha de nivelamento.
Fala um pouco também sobre a tarefa SP. Muita gente me perguntou no particular. Essa pergunta também já foi respondida. Tem aqui que a tarefa para o segundo bimestre tem 4 tarefas que são relacionadas aos materiais extras, tá? Então, são essas tarefas que nós temos até o momento, e a promessa, né, de que para o segundo, terceiro e quarto bimestres, a tarefa já não seja mais gerada em língua inglesa. Mas a gente sabe que a possível, né, é passível de alterações ainda. Então, nós vamos trabalhar com o que nós temos. Para esse bimestre, nós temos 4 tarefas relacionadas às aulas extras, ok? Em relação também à EJA, esse documento traz a orientação pensando para o uso no segundo semestre. Então, o primeiro semestre, né, a gente está terminando agora, né, o segundo bimestre, ele se encerra de modo como começou, o professor fazendo a sua dinâmica, utilizando os materiais didáticos enviados para a unidade escolar. A partir do segundo semestre, então, já há essa previsão de utilização da plataforma também pelo público da educação de jovens e adultos. Então, eu sugiro que vocês visitem esse documento e tenham ele sempre à mão para poder tirar qualquer dúvida. E agora eu vou compartilhar com vocês, então, um material que foi elaborado pela equipe que acompanha a plataforma Education First, para falar um pouco sobre os nossos dados dentro do BI. Então, para quem não acessou ainda, é importante que vocês acessem, porque muitas informações dos seus alunos, e até mesmo não vou dizer confrontar, mas se você comparar com aquilo que o aluno fala, não, eu finalizei 2 lições, eu tenho aqui, além de ver, então, por dentro da plataforma do estudante, como eu já mostrei, você também consegue verificar aqui esses dados dentro do BI. Então, eu sei que no começo muitos professores disseram assim, como é que a gente vai ter acesso, quando é que vai chegar, quando é que eu vou ver onde é que meu aluno está, quantas lições ele já fez, então já é possível, né? A gente já tem esses dados e eles estão mais fiéis do que estavam na semana passada, quando a gente fez o plantão. É importante frisar que o BI, ele atualiza os dados toda segunda-feira. Eu tenho reparado que as semanas que acontecem na segunda de manhã e as semanas que acontecem na segunda no período da tarde. Então, eu sugiro que vocês sempre olhem da terça em diante. Porque ali você tem uma visão, olhando na terça de hoje, você tem a visão da semana passada, né? E aí você tem acesso às semanas e consegue visualizar o desempenho da turma de vocês. E aí a gente vem por aqui, clicando em inglês SP, e quando você seleciona, tem a opção de você selecionar semanalmente, e tem a opção de você selecionar todos. Quando você seleciona todos, você tem aqui esta visão. Então foi, né, a gente tirou aqui, a equipe, né, tirou o nome dos estudantes, e no primeiro momento, o que chama a nossa atenção? É essa primeira coluninha. Quando está em vermelho, significa que o estudante, ele não entrou na plataforma e nem realizou ao menos uma atividade. Então, ele precisa ter realizado alguma atividade, ou pelo menos iniciado alguma atividade para ficar verde. Se está em vermelho é porque ele não acessou, ou acessou, mas não realizou uma atividade. Ao menos uma atividade. Então, aí ela fica vermelha mesmo. Outra informação que ele traz para a gente, eu até mostrei na dúvida da outra pro, a data do último acesso. Então, quando foi que ele acessou pela última vez? E aí também é bacana para você poder comparar. Este aluno estava na sala, esse acesso. Por que esse acesso é de tanto tempo se a gente teve aula, por exemplo, na quinta, né? Então, aí são dados que a gente vai poder começar a questionar, não só os nossos registros, mas também questionar os nossos estudantes. Temos aqui também a data em que ele realizou a última atividade, porque acessar não implica, né, realizar atividade, são coisas diferentes. Tem também a data, o total de lições realizadas. Então, aqui, lembrando que a gente tem, como eu acabei de falar no documento, a meta de uma lição por semana. Então, tem alunos que você pode perceber olhando aqui que já tem uma certa facilidade ou porque gostou da plataforma, então está fazendo as lições acima do que era o solicitado e está tudo bem fazer, deixa o aluno, se ele tem interesse, se ele quer continuar depois da aula, em casa, ok, aquilo que eu disse nos outros plantões, só não dá para ele substituir a lição que ele faria em casa, na escola, pela que ele fez em casa. Mas se ele quiser fazer a mais, é super ok, tá? Tá super liberado. E aí a gente tem aqui estudantes que fizeram em torno de 7 lições, temos estudantes que não fizeram lições. Então, esses são os nossos pontos de atenção.
Daí no seu registro, esse aluno, ele é um aluno transferido? Ele é um aluno que está de atestado? Ele é um aluno que estava na sua aula na quinta-feira, por exemplo, mas ele não realizou a atividade? Então, são os nossos pontos de atenção. Outra coisa que é importante também é que ele vai somar o total de minutos que o nosso estudante ficou na plataforma, né? Então, a gente tem aqui os alunos que fizeram mais lições, consequentemente, mais tempo. Então, perceba, a média é de 40, aquilo que a gente fala, 35, 40 minutos uma lição. Mas tem aluno que vai levar metade desse tempo. E tá ok também. O que a gente precisa verificar é quando há pouco tempo. Aqui nós temos, então, a minutagem. É preocupante quando o aluno, por exemplo, tem aqui 2 lições concluídas e 10 minutos de plataforma. Então, é importante verificar e aí, neste caso, confrontar com o que diz lá dentro da plataforma, se o desempenho dele está de acordo com a quantidade. Porque às vezes ele fez rápido mesmo, eram lições fáceis, ok. E aí o desempenho dele vai dizer isso, né? Que vai estar lá com certeza mais de 80%. Outra coisa que é importante e aqui fica claro para a gente é qual foi o nível inicial. Então, depois que o estudante fez o teste de nivelamento, em que nível ele caiu. Então, a gente tem aqui aluno que caiu no nível 4, no nível 1, temos estudantes no nível 10 e no nível 11. E aqui é importante falar que se o aluno caiu no nível 4 e chutou tudo, eu acho que é bem o caso desse aqui, ó, que eu vou citar para vocês. O aluno caiu no nível 4 porque ele chutou. Mas aí você e ele verificaram que que era muito difícil esse nível para ele. Aí você foi lá e fez a alteração para o nível 1. Então agora ele está no nível 1 na unidade 1. Mas ele vai continuar aqui no nível 4. Por quê? Este nível não vai, essa informação não vai mudar porque é a informação que deu de resultado do teste de nivelamento. Mas o que aparece aqui agora é onde ele está atualmente. Então, o resultado que deu para ele quando ele chutou o teste foi 4. Mas agora, depois que vocês revisaram, é o nível 1, unidade 1. Porque é quando é onde ele se sente mais confortável, é o nível mais adequado para a proficiência dele. Outra informação bastante importante e relevante é a data do primeiro acesso. Nesse caso, se não forem alunos faltosos ou alunos de atestado, enfim, por algum motivo, todos têm que estar de acordo, obviamente, também com a lista de presença, todos têm que estar com o mesmo período de primeiro acesso, porque provavelmente eles acessaram, embora seja por curiosidade sozinhos, eles acessaram com vocês em aula. Então, um ponto de observação: estudantes que não tiverem data de primeiro acesso. Nessa altura em que nós estamos, no mês de junho, não ter ainda a data de primeiro acesso é preocupante, a não ser que seja um aluno transferido. E aí não é uma preocupação, mas se for um aluno frequente e ele estiver sem data de primeiro acesso, estes são os nossos alunos foco do momento. Além, então, das informações em relação à turma, a gente tem aqui a visão da escola. Então, é nesse momento que a escola consegue, por exemplo, a equipe gestora consegue visualizar em relação aos dados gerais da escola. Então, o professor tem o pormenor, tem lá o miudinho, né? Tem as informações da sua turma ou das suas turmas, e a equipe gestora, então, tem a informação de todas as turmas de inglês da escola. Então, vamos pegar como exemplo essa primeira linha aqui, em que nós temos um total de 26 matrículas e temos 474 lições realizadas. Lembrando que a plataforma ela está contabilizando com 6 semanas de uso. Então, se nós pegarmos, seria o total de lições realizadas, dividido pelo total de matrículas, dividido pela quantidade de semanas que a plataforma está em uso. E aí a gente tem aqui o exemplo da continha. Então, vamos lá. Como é que a gente chega, então, naquele índice? É exatamente isso: o total de lições realizadas, dividido pelo total de matrículas, e pelo total de semanas em que nós estamos utilizando a plataforma. E daí nós chegaremos, então, naqueles índices. Quando é que aquele índice vai ficar verde? Quando ele for igual ou maior que 0,8. Ele vai ficar amarelo se estiver entre 0,6 e 0,8. E quando ele estiver menor que 0,6, ele vai ficar vermelho. Então, é nesse momento em que a equipe gestora tem a visão total
de como está, mas nós, professores, é que temos a visão ali no pormenor para identificar onde é que está, por exemplo, a questão. Por que que tem um aluno que está com lição zerada? Por que que tem um aluno que estava num nível e agora está em outro? Por que que tem um aluno que fez uma lição em 2 ou 3 minutos? É no nosso olhar, é, é no nosso olhar atencioso dentro da nossa turma que a gente consegue ir mudando, né, alterando algumas coisas e melhorando o índice para a visão geral. E dentro do nosso BI, para nós professores, o que é mais importante é a visão da turma. É porque é nesse momento, seja visualizando uma semana apenas, ou seja visualizando todas as semanas de modo geral, é a gente conseguir então visualizar as informações do nosso estudante. Tão importante quanto a escola total é poder verificar o progresso do nosso estudante aqui dentro da plataforma, sabendo como é que foi o desempenho dele em cada uma das lições, quanto tempo ele levou. E aí, por exemplo, se o desempenho estiver 70, mas né, você sabendo, enquanto professor ou professora da sala, que esse aluno pode desenvolver mais, você pode solicitar que ele refaça essa lição, por exemplo. Tá? É um outro modo da gente poder acompanhar aí o desempenho dos nossos estudantes.